A Advid é uma associação empresarial, mas sem fins lucrativos, mas é uma associação empresarial um pouco diferente daquela que estamos habituados. Geralmente o objeto de uma associação empresarial é defender os interesses dos seus associados. Com certeza que nós também queremos defender os interesses dos nossos associados, mas o objetivo principal não foi esse. O objetivo principal foi que houvesse uma associação que pudesse promover o desenvolvimento do conhecimento e a transferência do conhecimento. E foi com esse objetivo que em 1982 um conjunto de empresas do setor do vinho do Porto, os chamados exportadores de vinho do Porto, criaram a Advid. Ao longo do tempo a Advid tem evoluído, mas tendo sempre na sua gênese o desenvolvimento do conhecimento e a transferência do conhecimento para o setor. Nesse sentido, em 2009, candidatou-se ao reconhecimento do cluster dos vinhos do Douro e foi reconhecido o cluster dos vinhos do Douro e a Advid dos vinhos da região do Douro, e a Advid foi reconhecida como a sua entidade gestora. Portanto, o objetivo do cluster, ao fim e ao cabo, é dinamizar a economia, neste caso o setor do vinho da região do Douro, numa perspectiva de comercialização, internacionalização, mas também numa perspectiva de trazer conhecimento para podermos ser mais fortes e mais sólidos. E foi nessa perspectiva que o cluster dos vinhos da região do Douro atuou, sempre numa perspectiva de desenvolver o conhecimento e de o transferir para nos tornarmos mais fortes a montante, principalmente, mas também com alguma, no meio do caminho. E depois, em 2015, houve uma nova candidatura para o reconhecimento de clusters e a Advid voltou-se a candidatar agora já com um âmbito nacional, como o cluster da Vinha do Vinho, que veio a conhecer o seu reconhecimento em 2017. E em 2018 houve a oportunidade de podermos aumentar os nossos, não são bem investigadores, mas o conjunto de colaboradores que se pudessem dedicar e aumentar e a complementar aquilo que o cluster fazia, e candidatámos-nos para ser reconhecidos como o Collab da Vinha do Vinho, que vai acontecer em 2018, e nesse âmbito contratámos 11 colaboradores altamente qualificados, com mestrados e com doutoramentos, para desenvolver essencialmente e promover investigação, desenvolvimento, transferência de conhecimento e interface entre as empresas e as entidades do sistema científico, no sentido de trazer mais valor ao setor da vinha e do vinho. Nós, em 2016, alterámos os estatutos para nos tornarmos uma associação de âmbito nacional, e neste momento somos de âmbito nacional, e os nossos associados são cerca de 180, não sei dizer exatamente neste momento o valor exato, mas pode ser 178 como 182, mas são cerca de 180, que é isso o mais importante. E dentro destes 180 temos empresas, essencialmente, 95% ou 97% são empresas do setor vitivinícola ou empresas fornecedoras de bens e serviços, e depois entidades do sistema científico, tanto como a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade do Porto, o Instituto Superior de Agronomia, o INIAV, o INESCTEC, a Universidade do Minho. Dentro dos nossos associados podemos considerar as maiores empresas ao nível do vinho e do vinho, como por exemplo a Sograpos, Symington, o João Portugal Ramos através da Douro, ou o Esporão através de Mursas, a Nipor, portanto. Se nós estamos no Douro, fomos criados no Douro, é lógico que o nosso enfoque seja mais dado à região do Douro, mas os nossos associados não têm hoje só interesses na região do Douro, e temos associados que têm outros interesses, como eu já falei, o Esporão, que está no Alentejo, tem interesses no Douro, o João Portugal Ramos, que está no Alentejo, mas tem quintas no Douro, a Sograp tem quintas em todo o país, o Zé Maria da Fonseca, que está na região de Setúbal, também é nosso associado, porque também tem quintas. Portanto, nós acabamos por ter uma ligação a toda a viticultura nacional, e é esse o nosso objetivo, é ter uma influência novamente no mesmo aspecto, influência a nível da transferência de conhecimento, a nível nacional, apesar de cada uma das regiões depois ter as suas especificidades, não é? E nós estamos mais próximos, como é óbvio, porque estamos aqui da região do Douro.
A inovação teve na sua gênese, não é? Foi porque os que constituíram a Advide, os tais chamados exportadores, na altura identificados como exportadores de vinho do Porto em 1982, já criaram a Advide para promover o desenvolvimento do conhecimento e a transferência do conhecimento. Portanto, ao fim e ao cabo, para lhes trazer inovação para o setor onde eles trabalhavam. E ao longo do percurso da Advide é isso que tem tentado fazer, que é, por um lado, prestar assistência técnica naquilo que os associados necessitam, prestar-lhes serviços naquilo que necessitam, nomeadamente nas questões de produção integrada. Começaram com a proteção integrada, depois para a produção integrada, para a agricultura biológica, em análises de potencial hídrico, para ver as necessidades da água da videira, nas questões de análises laboratoriais dos mostos e dos vinhos, nas questões da biodiversidade da videira, da biodiversidade no aspecto de uma biodiversidade funcional, mas também nas questões da diversidade genética, da preservação, na preservação das nossas castas, porque Portugal é reconhecido pelo conjunto de castas que tem, que são cerca de 250, e nós todos acreditamos no setor que é a nossa mais-valia mesmo para enfrentar as alterações climáticas. E, portanto, há um conjunto de estratégias, de áreas temáticas, que a Advide consultou os seus associados ao longo do tempo, e nomeadamente quando se quis constituir como a entidade gestora do cluster e reconhecida como Colab, que foi novamente consultar os seus associados no sentido de perceber quais são as necessidades, as necessidades, se calhar, nós sabemos quais são as necessidades, não é? Mais no sentido, vamos priorizar o que é, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, portanto é necessário priorizar. Nós desenvolvemos muitos projetos em parceria, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer até a nível internacional, que seja ao abrigo do H2020, ao abrigo do LIFE, ao abrigo do Erasmus, ao abrigo do Interreg, ou de programas nacionais, no sentido de poder vir a resolver problemas que são da viticultura europeia ou da viticultura até internacional, também da viticultura nacional, da viticultura regional, portanto que hoje em dia são transversais, podendo ser mais específicos ou não, mas as alterações climáticas são transversais a todas as regiões vitivinícolas. As questões do ambiente, e então com a pressão que estamos a ter do ambiente, são transversais a todas as questões, a todas as regiões vitivinícolas, nomeadamente a pressão para baixar ou até para eliminar o uso de fitofármacos, as questões de falta de mão de obra, que é um problema enorme e que temos que aumentar o nível de mecanização e aumentar o nível de robotização, mas mecanização, a região do Douro é uma das regiões com menor, dentro de Portugal, com menor nível de mecanização, devido à sua sistematização, não é? Devido à sua orografia. E a falta de mão de obra tem que nos obrigar muito, e nós acreditamos que a digitalização não só no sentido do digital, mas no sentido também da sensorização, no sentido da robotização, no sentido da mecanização adaptada, que pode ser e tem que ser mesmo uma das grandes ferramentas que nós teremos para enfrentar a falta de mão de obra no futuro e também para fazer face às alterações climáticas. A Advide não tem nenhum bem imóvel, nem terra, nem instalações físicas. Aqui estamos a pagar renda, não é nosso, mas também não temos nenhuma quinta, não temos nenhuma propriedade, não temos nenhuma adega para podermos ir fazer os ensaios e experimentar. Portanto, nós fazemos tudo nos nossos associados, não é? Portanto, quando entramos num determinado projeto, a primeira coisa que fazemos é ir ver qual é que é o associado que estará disponível para ser parceiro, o associado ou os associados que estão disponíveis para ser parceiros, ou para serem mesmo, não serem parceiros, mas onde nós possamos fazer os ensaios, porque se não temos meios disponíveis, tem que ser nas suas explorações. Portanto, logo aí
se eles estão disponíveis para ceder o seu espaço, tem que ser de interesse para eles. E os projetos que se têm desenvolvido nos últimos anos são de natureza vária, desde as questões relacionadas com as alterações climáticas. Por exemplo, aqui não foi bem um projeto, mas posso lhe dizer, em 2012 nós tivemos cá um investigador americano, que é o Gregory Jones, que esteve cá o ano inteiro, estivemos cá e foi pago pela Advid para fazer as projeções climáticas para a região do Douro, e foi isso que ele fez. Portanto, ele fez um trabalho de projeções climáticas para a região do Douro para 2020, 2050 e 2080, em 3 cenários de emissão de gases de estufa. E nós temos esse trabalho feito que disponibilizamos aos nossos associados e que podia mostrar aqui, se for preciso também podemos mostrar o que é que eles veem quando acedem. Por exemplo, eles põem as coordenadas da sua parcela de vinha, colocam na plataforma e é-lhes devolvido quais são os cenários climáticos para essa parcela, para 2020, 50 e 80, nas 3 emissões de gases, em termos de precipitação, são 11 parâmetros climáticos que lhes é desenvolvido. Este ano, portanto, o Gregory, quando esteve cá, fez para a região do Douro, mas também fez para todas as regiões vitivinícolas do Portugal continental. E este ano nós desenvolvemos uma plataforma para também poder transmitir a todas as regiões vitivinícolas quais são as suas projeções climáticas, tal e qual como o Douro tem acesso. Desenvolvemos a plataforma que vamos abrir lá agora com o novo site, vamos disponibilizá-la para todas as regiões do país. Depois, relacionado com as questões dos fitofármacos, temos desenvolvido projetos e neste momento estamos a desenvolver 3 projetos relacionados com questões de fitofármacos, um com a questão do cobre e a diminuição do cobre. O cobre é um dos principais elementos utilizados na agricultura biológica, portanto acaba por ser um problema. Portanto, nós temos que encontrar alternativas ao cobre para quem faz agricultura biológica. Temos um projeto Interreg com espanhóis e franceses, no sentido de encontrar alternativas ao cobre. Depois temos mais 2 projetos, agora a nível Portugal, a nível do nosso Portugal 2020, SIDT, também ao nível dos fitofármacos, que é para a redução dos fitofármacos. Estamos a fazer um projeto com o IPB e com a Sograp e não me lembro, a Deifil, acho que é uma empresa, a Deifil, e não sei se entra mais alguém, no sentido de ver se a flor do castanheiro tem incidência ou não no combate às doenças da videira, nomeadamente milho e oídio, que é um projeto Private Grape que começou este ano. Mas também também por acaso também é com o Sograp e com a UTAD e a Proenol estamos a desenvolver outro para ver se há leveduras que possam combater também o milho e o oídio. Esse já começou em 2019. Portanto, são 3 projetos na área, ao fim e ao cabo, das questões dos fitofármacos, para resolver problemas concretos. De mecanização, neste momento não temos nenhum projeto a funcionar, tivemos várias candidaturas, infelizmente não foram aprovadas, mas também é uma das áreas que nós temos maior preocupação. Ainda a semana passada fizemos uma missão à Galusto para tentar perceber o que eles têm, para tentar perceber como é que nos podem ajudar. Temos tido alguns projetos, nomeadamente de robotização com o Inesctec, no sentido de encontrar robôs ou máquinas adaptadas ao Douro. O problema do Douro, além dos seus declives, é a sua pedregosidade, não é? E a robustez que tem que ter uma máquina para poder entrar neste soldo de pedra, essencialmente. Em 2017, a Gulbenkian abriu uma candidatura que foi a candidatura mais simples que eu já vi na minha vida, porque eram 2 páginas, uma porque é que se candidata, outra porque é que merece ganhar o prémio. Eram 2 páginas, nós tínhamos que responder a estas 2 questões e depois juntar alguma documentação, como relatórios de atividade e cartas de conforto de projetos que já tínhamos desenvolvido com outras entidades. E o prémio era Prémio Gulbenkian, Prémio de Sustentabilidade, para a redução da pegada de carbono, e nós
com essa dita candidatura de 2 páginas, com o nosso relatório de atividade e com as cartas de conforto que obtivemos dos nossos parceiros com quem já tínhamos desenvolvido projetos, mas concretos, com quem eles diziam, desenvolvemos este projeto concreto, desde a Nova Zelândia aos Estados Unidos, passando pela França, pela Espanha, pela Alemanha, portanto tivemos cartas e por Portugal, não é? Tivemos cartas de conforto porque já tínhamos desenvolvido projetos com parceiros de todos estes países. Candidatámos com essa dita candidatura de 2 páginas para, ao fim e ao cabo, para mostrar o trabalho, o que nós já tínhamos desenvolvido em prol da sustentabilidade e ganhámos esse prémio que tem este troféu entregue pelo Sr. Presidente da República e, além disso, um valor que para nós também é muito importante e para todas as associações, que foi de 50.000 euros. Aqui é o nosso laboratório de enologia. Este laboratório existe para dar apoio aos associados e também para dar apoio aos nossos ensaios. Que eu ainda não tinha falado, mas é um trabalho muito importante, que é, nós temos um conjunto de parcelas de referência, que são 21 parcelas em todas, nas propriedades dos associados em diversos sítios. Para quê? Para poder caracterizar o ano vitícola, para poder verificar se o ano é mais, se tem problemas fitossanitários, se não tem, se é com características melhores, com características piores, se é mais precoce, se é menos precoce, portanto, ao fim e ao cabo, uma caracterização geral da região. E esse conjunto de parcelas, onde nós recolhemos elementos durante o ano, também depois recolhemos os bagos para poder acompanhar a maturação e a sua data de vindima. Por um lado, apoia-nos nesse trabalho, que é uma base de dados que nós estamos a construir, que neste momento ainda só podem usufruir dos resultados, porque ainda só tem 7 anos, os que estão envolvidos, mas o objetivo é extrapolar para todos os associados, para toda a região, a partir deste conjunto de informação. Também nos apoia nos outros ensaios de apoio aos projetos de investigação e desenvolvimento e depois dá um grande apoio aos associados, principalmente aos associados que não têm estruturas tão grandes, não é? Têm estruturas médias, as estruturas mais pequenas, no sentido do quê? De verificar qual é a data de vindima das suas parcelas de vinha, em termos de açúcar e de álcool, e mais tarde podem trazer aqui os seus vinhos, ou mosto vinho, ainda não é bem vinho, mas para verificar se já terminou a fermentação alcoólica, para poder estabilizar, e também, no caso dos tintos, para verificar se já terminou a fermentação alática, também no sentido de poder estabilizar os vinhos. Portanto, acaba por ser um laboratório de apoio a um conjunto de necessidades, sejam elas dos associados, que é diretamente e depois sempre indiretamente para os associados e para o setor, porque nós o que trabalhamos é para o setor vitivinícola e em particular para os associados. A Ana Moraes, que é a nossa responsável pela enologia, que está ali a fazer agora uma análise, ao tentar fazer uma análise à acidez volátil, estava-me a faltar o termo, depois agora ficou cortado, não valia a pena, a acidez volátil. Fazemos um conjunto de análises, desde a chamada análise sumária à análise fenólica, portanto caracterizamos quer o ácido, o açúcar, os compostos fenólicos em termos de antocianas e taninos, e também depois, de uma maneira mais pormenorizada, os ácidos, o ácido málico, o ácido lático. São estas essencialmente as análises que nós fazemos aos mostos e aos vinhos, a acidez volátil, o nível sulfuroso, o álcool, o pH, acidez total. Bom dia, eu sou Carla Guerra, gestora de exploração desta quinta, onde estamos neste momento, que é a Quinta do Seixo, que pertence à Sograp Vinhos, que é uma quinta muito estratégica para nós, para a empresa, pelo facto de
ser uma quinta muito emblemática e estar localizada aqui na sub-região do Cimacorgo, e também ter um projeto fantástico para nós a nível de turismo. Eu faço parte do Departamento de Viticultura e nesta quinta temos uma responsabilidade acrescida pela localização e também pela dificuldade a nível de controle de doenças e de pragas. Para isso temos a ajuda que para nós é muito preciosa da Associação da Advide, em que estamos envolvidos com eles em diversos projetos. Um deles que já foi há algum tempo, que é a questão do Biodivine, que é o controle de evitar a aplicação de herbicidas com plantas autóctones, com enrelvamentos, com plantas arbustivas a nível de sebes. E agora, mais recentemente, com bioindicadores que nos ajudam a estudar toda a questão de fauna e flora que temos aqui na exploração. Neste momento temos um estudo muito interessante relacionado até com diferentes espécies de morcegos e de insetos, em que estamos a fazer essa avaliação e que depois podemos avaliar no que é que nos pode ajudar no controle, no fundo natural, biológico, de pragas que são prejudiciais na viticultura. Temos também a questão do ABC East, que entretanto já é o segundo ano, que começou numa outra exploração, e agora incluímos também o Seixo para podermos estudar a possibilidade de poder usar produtos com resíduos zero e ir no fundo ao encontro de toda a preocupação ambiental e parte também social, a sustentabilidade social de resíduos zero e evitar que haja contaminação do solo e do ambiente. Portanto, temos aqui, no fundo, unidos com a associação, que é a nossa parceira nestes projetos e que para nós tem sido uma ajuda valiosa. Relativamente ao projeto que falamos anteriormente dos bioindicadores, a empresa estava interessada em conhecer melhor tudo o que estava inserido na quinta a nível de fauna e flora e recorreu a várias empresas a pedir propostas e foi selecionada a Advide como prestadora de serviços neste conceito, devido à experiência já no mercado e à relação que temos com eles em relação a ser uma nossa associativa e muito próxima de nós. Esse projeto está a decorrer agora, é para nós muito importante porque vai nos permitir ter um apanhado total da quinta sobre tudo o que é bioindicadores de fauna e flora. O meu principal papel na Advide é dar apoio técnico aos nossos associados e faço também colaboração e sou parte integrante de projetos de investigação, nomeadamente este que vamos agora falar. Vamos falar um bocadinho do projeto pelo qual eu sou responsável, que é o ABC East, que está a ser desenvolvido pela Proenol, pela Advide, pela UTAD e pela Sograp. A Sograp está connosco como parceiro. O ABC East é um portfólio de leveduras antagonistas de biocontrole para agentes de fungos patogénicos no âmbito de uma viticultura mais sustentável. Estamos a desenvolver aqui um ensaio que é na casta Tinta Roriz, uma casta bastante sensível a doenças, às principais doenças míldio e ídio. O ABC East foca-se principalmente em fungos do âmbito não biotrófico, ou seja, podridão e podridão negra, que é aquela podridão que se desenvolve mais na altura da maturação à vindima, que é o Aspergillus niger. Está a ser desenvolvido também no âmbito de fungos biotróficos, que são eles o míldio e o ídio, e também no âmbito de fungos pós-colheita, ou seja, os fungos que contaminam as uvas pós-colheita e posteriormente o vinho. Este projeto
Acaba por ser interessante porque trazemos as levaduras do vinho para a vinha e com a diretiva do uso sustentável dos pesticidas. O ABC Istes é um bocado, no fundo, no âmbito da diretiva do uso sustentável dos pesticidas. Queremos cada vez mais reduzir a aplicação de pesticidas na vinha ao longo do ano, daí estarmos a utilizar as levaduras para o controle destes fungos que são os principais na doença, os principais na vinha na nossa região. E queremos com isto criar cada vez mais produtos com resíduos zero para termos uma viticultura mais sustentável. Este projeto foi feito no âmbito de levaduras já existentes, foram trabalhadas essas levaduras com base em dois bancos existentes já, que eram um da Sograp e outro da Utada, e foram trabalhados com o objetivo de atingir os problemas-alvo, que são aqueles que eu já falei anteriormente, ou seja, míldios, oídios e podridão cinzenta. No âmbito deste projeto, o objetivo é chegar ao final e termos um produto que consiga colmatar ou que tente reduzir ou eliminar cada vez mais os produtos químicos que utilizamos. E este que é um produto mais natural, no sentido de estarmos a trabalhar cada vez mais para uma viticultura sustentável a nível de resíduos, quer para o ambiente, quer para o produto final, neste caso a uva de mesa, o vinho, e estarmos também a trabalhar para um ambiente melhor.